Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, na nossa incrível terceira temporada, onde a gente está aprendendo tanta coisa, tantos assuntos diferentes que eu mesmo estou super empolgado mais uma vez. Temos um assunto inédito aqui, a gente vai falar um bate-papo super interessante com o Conrado Abreu sobre inteligência de mercado e como ele já me disse aqui nos bastidores, sobre muitas outras coisas nessa carreira, né? Tanta coisa que ele tem para nos contar aqui e outros pontos também. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Conrado. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Obrigado, é um prazer estar aqui participando. É um privilégio, na verdade, né, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e ter a oportunidade de falar um pouquinho o que eu acho sobre algumas coisas. E é sempre bom poder contribuir, né? Então, se de alguma maneira eu contribuir positivamente, mesmo que seja com poucas pessoas ou muitas, para mim já é um grande prazer. Sem dúvida, Conrado. Vai contribuir muito, sim. Inclusive, eu vou ser o primeiro aqui, né? Porque a gente não tá ao vivo, né? Então, eu sou o primeiro a escutar e o primeiro a aprender aqui. Depois, com certeza, muitas pessoas. Agora, Conrado, o que a gente está falando aqui, né? E é importante a gente te conhecer primeiro, né? A gente vai falar sobre inteligência de mercado, mas no nosso bate-papo é sempre com as pessoas que querem definir seu futuro, né? Profissional, pessoas que às vezes estão insatisfeitas onde estão e querem conhecer coisas novas, novas possibilidades. Então, conta um pouco pra gente sobre você, como é que você foi parar nesse ponto de inteligência de mercado, o que é isso de fato, mas conta um pouco sobre a sua trajetória primeiro, Conrado. Legal. Bom, vamos lá. Eu tenho 38 anos e eu passei grande parte da minha carreira executiva, profissional, trabalhando com inteligência de mercado, mas não foi algo super programado, né? Não, eu não vou dizer que foi por acaso que eu cheguei nessa área, mas também não foi algo que foi super planejado ou trilhado desde o início da minha carreira, né? Eu sou formado em propaganda e publicidade e eu escolhi essa graduação, né? Porque eu achava, né, muito jovem, né? A gente tem que fazer escolhas bem jovens. Eu acho muito difícil, né? Para mim foi difícil, e imagino para quantas pessoas devem ser difícil. Mas eu escolhi essa profissão, essa graduação, porque na época eu tinha os amigos do colégio, eu gostava muito de música, tive banda e a gente gostava de gravar vídeos de comédia, sketches de comédia. E eu falei, pô, legal, sou criativo. Minha mãe falava que eu desenhava bem, eu acreditei. E né, nessa de escolher carreira, eu falei, pô, publicidade é algo legal, tem a ver com o que eu gosto. Eu tinha até prestado medicina, já, ver como que tava com a cabeça bem Parecidinho mesmo. bagunçada, né? É. Mas resolvi fazer publicidade e propaganda. E, e quando eu cheguei na faculdade, eu até escolhi uma coisa curiosa, porque na época existiam duas faculdades que eu estava pensando em fazer, e uma delas era mais voltada para marketing e a outra era mais voltada para publicidade mesmo, uma coisa mais criativa. Sim. E eu fui para essa, né, que era mais criativa, porque eu achava que era onde eu ia me dar bem e que eu gostava de fazer. E quando eu entrei na faculdade, acho que já na primeira semana, assim, eu vi que o que eu achava que era criativo, tinha gente que era muito mais criativo que eu, o que eu achava que eu sabia desenhar, não sabia desenhar absolutamente nada. Então eu falei, nossa, não que eu achei que eu estava no lugar errado, mas os motivos que fizeram, né, eu estar ali não se comprovaram, assim. Então foi um aprendizado para mim lidar com as expectativas, né, com a frustração em alguns momentos. Mas foi legal né, acho que tive uma passagem bacana pela faculdade, pela graduação. E na graduação eu comecei como eu vi que eu não era muito bom nas coisas que eu achava que eu era bom, e eu comecei a aprender outras coisas novas também, e começou a me interessar. Então a parte do marketing, que eu não tinha muito interesse quando eu decidi, né, seguir esse caminho, acabou despertando mais para mim. Eu de repente descobri que eu levava, não vou dizer dom, mas eu tinha um interesse muito grande por estatística, que na escola, matemática, sempre eu ia muito mal, mas de repente na faculdade, né, maturidade, eu comecei a ir bem,
e me interessar, então eu comecei a me interessar por algumas outras questões relacionadas à publicidade, a marketing, que até então eu não pensava. E até como a gente comentou aqui um pouquinho antes da gente começar, eu sempre gostei muito de esporte, e Bacana. quando eu terminei, apesar de não ter habilidade nenhuma para praticar esporte, né, eu gosto muito de assistir, e quando no final da faculdade, uma coisa que eu tinha na cabeça que eu queria fazer era trabalhar com marketing esportivo. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui voluntário nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, comecei a Legal. trabalhar com algumas coisas em esporte, trabalhei com marketing num time de futebol da minha cidade, de São José dos Campos, que era do Roque Júnior, que foi zagueiro da seleção brasileira. Bacana. E ali eu, a princípio, né, tinha me encontrado, estava feliz trabalhando com marketing no esporte. Montei uma empresa com um primo de comunicação esportiva, a gente fazia assessoria de imprensa para alguns atletas, para clube, até piloto, na época que corria na GP3. E, tava indo bem a nossa empreitada, tava gostando. E por conta disso, eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de vôlei, na época em Campinas, que era de uma empresa de plano de saúde. Era treinado pelo Zé Roberto, jogava Superliga, e eu fui trabalhar com um projeto específico lá, por esse meu histórico, né, de marketing Sim. e comunicação no esporte. E logo que eu entrei lá, fiquei ali alguns meses tocando especificamente, né, participando especificamente desse projeto, e abri uma oportunidade no marketing da empresa. E eu já estava ali, para a história não ficar muito mais longa do que já está, eu já Tá estava no ótimo. momento que eu estava revendo algumas coisas, veio a oportunidade, eu achei que era uma oportunidade bacana, e eu topei. E entrei no marketing dessa empresa, de essa operadora de saúde, para trabalhar, a princípio, naquela oportunidade, era na equipe de marketing digital, tinha uma, uma house digital dentro da empresa, como se fosse uma agência interna, né, dentro da empresa, e comecei ali. E como eu tinha também esse histórico que eu comentei de estatística, de dados, que eu, a princípio, né, tinha me interessado na faculdade, eu comecei a enveredar por essa questão também no marketing. E também tive a oportunidade de começar um trabalho de uma célula de inteligência de mercado dentro do marketing digital dessa empresa. E aqui fazendo um parêntese já, né, a inteligência de mercado, se a gente for resumir de uma maneira muito simples ou simplista, é você gerar conhecimento para a tomada de decisão, né? Então, a gente começou a criar alguns projetos dentro do marketing dessa empresa para entender melhor os nossos resultados, o que estava funcionando bem, sempre do ponto de vista, né, naquele momento do marketing, o que estava indo bem, o que não estava, como que a gente poderia mensurar as campanhas, como que a gente poderia mensurar o quanto que os esforços de marketing estavam gerando resultado para a empresa, seja de vendas, seja, né, de receita recorrente. E aí eu comecei a participar, produzir alguns estudos, alguns projetos, e a área foi crescendo, né? Então, o que era uma iniciativa minha solo, de repente eu tive a oportunidade de ter uma outra pessoa parceira ali também, pensando nisso juntos. Aí a empresa, na época, tinha uma área de pesquisa, de Sim. satisfação, né? Pesquisa de mercado, que ficava sob uma outra gestão, numa outra área, e entendeu-se que faria sentido estar debaixo da área de inteligência, porque, né, se a gente está gerando conhecimento para tomar decisão, a parte de pesquisa de mercado, de análise de concorrência, ou mesmo satisfação, mesmo experiência do cliente, faz todo sentido. Aí a equipe foi crescendo, e em determinado momento eu estava ali gerenciando um time que tinha 16 pessoas, né? A gente fazia Bacana. campo de pesquisa mesmo internamente, depois a gente acabou mudando um pouco a abordagem e trabalhar mais com institutos parceiros.
E aí essa iniciativa que era pequenininha lá atrás, de repente virou uma gerência dentro do departamento de marketing da empresa, que olhava para, e eu vou detalhar um pouquinho aqui, né, a questão do escopo, Sim, mas aí não mais somente para o marketing, né, a gente também tinha muitos clientes internos, que a gente chama, que eram outras áreas da empresa que poderiam consumir esse conhecimento que a gente estava gerando e a gente poderia ajudar a área comercial, a área de operações. Então, tudo isso acabou fazendo parte desse escopo de inteligência, né? Então, se você for olhar em, acho que 10 empresas diferentes, a área de inteligência de mercado provavelmente vai ser diferente nessas 10 empresas, né? Porque ela tem nuances, às vezes a área está debaixo do marketing, às vezes ela está debaixo da área comercial, e sempre vai ter um viés diferente. No meu caso, a área que eu ajudei a construir, né, que eu ajudei a desenvolver, ela tinha um foco, como a gente nasceu dentro do marketing, ela sempre teve um foco muito grande em marketing, publicidade. sim, Então a gente trabalhava com estudos, né, por exemplo, especificamente de publicidade, o que estaria envolvido, né? Para quem está se perguntando de repente, pô, mas o que é inteligência de mercado quando a gente olha para o marketing ou para a publicidade? Então a gente gerava estudos em relação à campanha, né? Então teste de campanha, pré-teste e pós-testes, né? Então às vezes a gente tinha uma ideia interessante para uma campanha, né? A área de branding, a área que estava tocando isso, mas era uma ideia de repente meio arriscada. Tem até um caso emblemático que a gente testou, que foi um desastre, que realmente era uma ideia muito arriscada, não ia funcionar. Então a gente fez um pré-teste para entender como que o público ia reagir a isso. Nesse caso, realmente a gente viu que não ia ser bacana. Ou a gente tem um pós-teste, que às vezes a gente tem uma campanha e a gente quer ter um objetivo, seja uma campanha de venda, seja uma campanha de awareness, né, que é gerar conhecimento, gerar mais atração para a marca, e a gente testa se aquilo está funcionando. Então testa se a mensagem correta foi entregue, alguns indicadores de performance mesmo, de tempo de exposição, se a gente conseguiu prender a atenção do público com aquele filme. Então existem alguns estudos de inteligência de mercado que vão ser bem focados na marca, em publicidade. Tem um estudo que sim. chama tracking de marca, que é para ver justamente rejeição, afinidade, que você pode mensurar constantemente para ver o quanto que você está Uhum. contribuindo para a força da marca, o valor da marca. E a gente tinha também estudos aí mais focados para mercado, para concorrência. Então, coisas bem básicas, desde acompanhar a market share, né, que é a penetração no mercado, quanto que a gente detém da fatia do mercado no nosso segmento, o quanto que os principais concorrentes também possuem, análise de produtos, né, o que o nosso produto tem comparado com o concorrente, ou quais são os nossos produtos que estão na mesma categoria do produto X concorrente, preço, a análise também de oportunidades, né, para desenvolver novos produtos, o que é importante para que é a tendência talvez de fatores externos, né, hoje, ou o que o cliente está procurando, e também uma parte de satisfação que eu comentei. Então a empresa, hoje eu trabalho, né, ainda na empresa, e é uma empresa muito grande, tem plano de saúde, hospital, então você tem Sim. diversos não gosto de ficar falando muito palavra em inglês, é meio chato, né? Mas Ué, stakeholders, né? Tem diversos públicos ali sim. diferentes que você vai servir, cada um tem uma necessidade diferente. Então, sempre tá entendendo o que é importante para esses diferentes públicos é muito importante também para compartilhar com as outras áreas. Sim. E a gente tentou um pouquinho de alguns estudos um pouco mais sofisticados de atribuição, por exemplo, que hoje no marketing digital é muito fácil, pelo menos tecnicamente, se você tem os recursos para isso, né, você conseguir entender para cada centavo que você gasta o que você tem de retorno, Sim. dependendo da situação. Mas no marketing a gente tem situações muito diferentes, né? Tem um comercial numa televisão, um outdoor na rua, um spot no rádio, e é difícil você mensurar
esses meios offline, né, de o quanto que você está colocando, qual que é o seu retorno de investimento em cima daquilo. Então a gente tentou fazer alguns modelos de atribuição estatísticos para poder chegar numa referência nesses números, né? Muito bom. Então, deu um pouquinho uma volta para chegar aqui, mas era só para trazer esse contexto. Ah, eu lembrei um ponto que eu ia comentar, que eu falei da gente escolher muito cedo, né? De repente a profissão ou o que a gente quer fazer. E eu acho isso bem, né, de novo, difícil. E hoje tem uma questão importante que eu vejo muitas pessoas falando de propósito. Sim. E propósito é muito legal, é ótimo, né? Eu acho que assim, quem tem um propósito muito bem definido, putz, que alegria. Quisera eu ter um propósito assim desde cedo, muito bem definido, seguir ele, né? Sim. Então tem gente que tem uma profissão já de paixão desde o começo, isso é uma coisa, e tem a pessoa também que além disso tem um propósito muito claro. E por que eu tô falando disso, né? Porque eu acho também meio perigoso, porque a gente vê as pessoas falando muito, pô, acha o seu propósito, a maneira de ser feliz no trabalho é você ter o seu propósito bem definido, só que eu acho pessoas que passam a vida sem não que a pessoa não tenha um propósito, mas sem ter essa consciência Sim. bem estabelecida do que é o propósito, né? Às vezes isso pode gerar uma frustração muito grande, principalmente para as pessoas que estão começando, ou como você comentou também um pouquinho antes, a gente estava conversando sobre pessoas que estão mudando de área. De carreira, estão em transição. Então é muito bom ter o propósito, mas eu acho que vem se criando, a gente vê muito disso, tem muito conteúdo hoje, né, de pessoas falando sobre isso. Às vezes eu acho que cria uma pressão muito grande, a pessoa fala, pô, eu preciso definir meu propósito, eu não sei isso, e às vezes eu não vou ser feliz porque eu não tenho meu propósito bem definido, né? E eu tô falando isso justamente porque na minha trajetória, como eu comentei, eu tive algumas mudanças de rota. Algumas dessas mudanças elas foram por uma questão de timing, de oportunidade. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Veio uma oportunidade, pô, eu achei que poderia ser interessante e fui, né? Então, e se você me perguntar hoje, você fala, pô, quando você planejou tudo isso, era o seu propósito trabalhar com isso? Não necessariamente. Eu sou uma pessoa, pelo menos até o momento, muito realizada no que eu faço, feliz pelo que eu consegui produzir até hoje e contribuir profissionalmente, mas não tive esse planejamento, esse caminho claro, eu não tinha 10 anos de idade e falava, pô, quero trabalhar com inteligência de mercado numa empresa do setor de saúde. Não, né? Sim, então sim. É muito bom você tirar. Quando você fala isso, né, Conrado? Eu também penso muito assim. Eu acho que diversas vezes, inclusive, a gente já falou sobre isso, porque muitas das trajetórias que eu vejo aqui nessas. Ó, eu já quase acabei minha folha aqui, né? Eu já vou ter que usar duas. Mas muitas dessas trajetórias que estão nesse caderno, elas falam muito sobre isso. Né, muito sobre. Teve pessoas aqui que sentaram e começaram a falar que já sabiam desde cedo o que queria e tudo mais, mas a gente precisa aliviar um pouco essa pressão. Porque ninguém hoje, principalmente hoje, muito mais do que antes, porque hoje as possibilidades são muito maiores, as coisas mudam muito mais rápido, né? Mas hoje ninguém sabe com 16, 17 anos o que quer fazer, né? Eu tô hoje com 33 e hoje eu acho que eu sei o que eu quero fazer, mas eu tô todo tempo mudando também. Olhando para cá, olhando para lá, tem 5, 6 projetos ao mesmo tempo, né? Também eu sei, mas também não sei. Tenho os meus objetivos e assim, pegar um pouco mais leve nessa pressão. Eu acho que ninguém precisa, o jovem não precisa ter essa pressão e nem a pessoa que está em transição de carreira. Né? Ela não precisa se culpar por mudar ou não se culpar por não saber se é aquilo que ela quer. A vida não precisa ser assim. Né? Eu acho que tem muito do que a gente foi acostumado e muito talvez da pressão imposta pelo mercado de trabalho, que é competitivo, que põe isso na nossa vida, mas não é exatamente desse jeito. A gente não precisa levar dessa forma. Agora, quando você traz para nós toda a sua trajetória, que já me ocupou 75% da folha, eu fui deixando você falar e fui aprendendo, porque você já até inclusive entrou em inteligência do mercado e explicou muito pra gente o que é isso.
Mas quando você fala da sua trajetória, tem muitos pontos bacanas, né? Você falou uma coisa muito legal, que você era criativo, gostava de música, né? Gostava de comédia, né? Isso é um perfil já estabelecido, e daí você começa a falar que você encontrou pessoas melhores que você. Né? A mãe sempre fala que a gente é ótimo, né? Que é desenhista ótimo. Minha mãe também acha que eu sou muito bom em muitas coisas. Mas encontrar pessoas melhores do que a gente, pra mim, é a melhor coisa do mundo, cara. Né? E aí eu sempre tenho uma frase que eu vi, que ela sempre acontece próxima do episódio que eu vou gravar. Eu não sei porquê, não sei se é paranormal, isso eu não sei o que é, mas toda vez acontece. E eu li uma mensagem, inclusive ontem, que eu postei nos meus stories, que estava assim, é do lado dos bons que a gente se torna melhor. E ela é total verdadeira. Né? Eu, nos meus 13 anos de automobilismo, eu acho que eu só cheguei no nível que eu cheguei porque eu trabalhei com pessoas muito boas do meu lado, mas muito, eu tive muita sorte, né? Que eu trabalhei do lado de pessoas que não tinha como eu não ficar bom, né? Tando só ouvindo. Você pode ver que eu tô sempre ouvindo porque eu aprendi a ouvir. Eu acho que ouvir é uma característica que os jovens têm que ter, principalmente para aprender com pessoas melhores que eles. Então é ótimo isso ter acontecido na sua vida e na sua trajetória. E eu tô trazendo esse ponto porque eu acho importante todo mundo ter essa percepção. Quando vê alguém, eu adoro quando tem alguém melhor que eu. Eu quero aprender com o cara, eu tenho ciúmes do cara, eu quero puxar o tapete dele. Eu quero estar do lado e crescer junto. Então essa é uma lição que você nos traz. Aprender coisas novas que eu grifei aqui. Eu grifei muitas coisas que você falou. Aprender coisas novas é super importante, né? Se dá oportunidades. Porque aí eu vou conectar o que você falou no final com o que você falou no meio. Você falou lugar certo na hora certa. Mas para estar, né, no lugar certo, você precisa se expor, né? E você falou, você foi voluntário, por exemplo, nos Jogos Pan-Americanos. Você se expôs a uma situação, você foi atrás, né, de a oportunidade ela vai aparecer, poucas vezes você tem que estar pronto, mas você também tem que estar lá, eu sei disso. A minha vida também mudou em poucos momentos que eu estava no lugar certo na hora certa. Se eu não estivesse lá, pode ser que o meu caminho tivesse completamente diferente. Mas eu tava lá na hora certa e foi. Mas para que a gente tenha essa oportunidade, a gente precisa se expor. Como você disse, como depois você fala que você teve a sua empresa, você começou a conseguir mais oportunidades, as coisas foram aparecendo. Claro que foram, porque você estava se expondo. Por isso que elas aparecem. Ela não vai aparecer dentro da sua casa sem fazer nada, chorando, reclamando da vida. Né? A gente tem que tentar como todos têm. Agora, para minha pergunta aqui, que eu fui elaborando ela enquanto você falava, quando você falou de inteligência de mercado, você falou muito sobre uma tomada de decisão. E eu entendo isso até no âmbito que você explicou para nós, que é um âmbito meio corporativo, de indústria, né? Como a gente pega uma empresa e talvez use uma inteligência de mercado para tomar melhores decisões, testar alguma coisa. Mas a gente aqui às vezes está falando com jovens também, pessoas que não é uma empresa, mas é uma pessoa ali tentando criar um negócio, uma pessoa tentando botar, porque hoje isso tá, não é que na moda, mas as pessoas cada vez mais querem empreender, querem criar coisas novas, botar suas ideias em prática. Como você acha, Conrado, que uma inteligência de mercado se aplica para esses jovens? Como que eles podem utilizar essa inteligência de mercado para tirar o projeto do papel, né, para tirar ele do sonho e tentar colocar no mercado? Porque eu já vi, vou te dar um exemplo para você entender a minha pergunta. Uma vez eu tinha um projeto de TCC da minha última pós-graduação, e aí a gente tinha que fazer um modelo de machine learning X para uma aplicação. Aí minha dupla falou assim para mim: não, eu já sei, vamos fazer um sistema que ele vai te falar quando o voo atrasa ou não, e aí você escolhe o seu voo quando ele atrasa ou não. Eu falei: meu amigo, é legal a sua ideia, mas eu nunca comprei passagem se o voo atrasa ou não atrasa. Eu como passagem, se o voo tá barato, tá caro. E ou se é nas minhas férias ou não, ou no momento que eu posso viajar. Então, assim, não fazia sentido aquela solução. Eu acho que isso talvez entraria um pouco sobre inteligência de mercado, quer saber o que resolver, o que de fato o jovem pode entender e aplicar de inteligência de mercado nesse contexto, Conrado. É interessante isso que você está comentando, porque assim, e era uma coisa que eu sempre brinquei, ou sempre fizeram brincadeira comigo no meio, porque inteligência de mercado é um nome muito bonito, né? Parece uma coisa que em inglês ainda fica mais pomposo. Então você fala, pô, você é inteligente, as outras pessoas não. Mas assim, no final das contas, inteligência de mercado conceitualmente é muito simples, e a gente tem isso na nossa vida todo momento. Todo momento a gente está fazendo uma decisão. Até aqui a gente está falando de escolher carreira, de repente, de para que área que vai, para qual lado você vai. Em todo momento você tem que tomar decisão, em todo momento você tem ou uma negociação, e você precisa ter ali algumas variáveis que vão te ajudar a tomar essa decisão. Para qualquer coisa na sua vida. Então, para escolher uma carreira,
porque sua mãe fala que você desenha bem, então você toma isso como um conhecimento, né? Uma informação que vai influenciar a sua decisão. E, pô, você vai arrumar o carro, você tem um orçamento, você acha aquele orçamento caro, aí você vai fazer uma pesquisa em outros lugares, vai na internet para ver ali, você está na frente do atendente, você já põe o celular aqui, já começa a ver na internet se o preço daquele serviço ou daquela peça que ele está te falando, se é aquilo mesmo, ou se você acha mais barato. Então, na verdade, a inteligência de mercado está presente no nosso dia a dia. Você comentou aqui, né, de repente, para o jovem, como tangibilizar isso, talvez um pouquinho melhor. A gente, que posso estar dando um exemplo completamente aleatório, mas a gente vê muito questão de marketing digital hoje, né? Sim. Pessoas vendendo curso de como ganhar dinheiro com marketing digital, de estratégia de lançamento, de vender milha, de afiliados no Hotmart. Então, para tudo que você for fazer, dá para você empregar algum nível de inteligência de mercado, né? Então, se eu sou e eu não estou falando isso criticando, tá? Esses exemplos que eu dei, mas às vezes tem alguém que está ali começando no mercado de afiliado, porque realmente está conseguindo tirar uma grana extra ali, ou simplesmente é uma fonte principal de renda, a pessoa está conseguindo trabalhar com marketing digital. Você vai precisar da inteligência de mercado. E não precisa ser essa caixa preta, assim. Provavelmente essas pessoas já fazem. Ela pesquisa no Google o que as pessoas que estão vendendo mais estão anunciando, quais são as palavras-chave, ou quais são os produtos dentro do marketplace lá da Hotmart que estão mais buscados, que tem comentários positivos, que são mais bem avaliados. Então, todas essas análises que a gente faz na nossa vida, 100% do tempo, em todo momento a gente está fazendo isso, é inteligência de mercado. Você tá pegando algumas variáveis externas, alguns dados que você tem interno, e isso está te ajudando a você tomar alguma decisão. Seja para atravessar a rua, ou seja para, de fato, estar num pequeno negócio, começando um canal no YouTube, começando um podcast, né? Você provavelmente busca aí cada episódio algum tema que você acha que seja importante, que seja relevante para o público, se você já falou com alguém desse tema ou não, ou a partir de você define um tema, quem que são pessoas que seriam interessantes para contribuir, né? De alguma maneira aí você foi lá, chegou em mim. Sim. Então, não sei se eu fui muito longe na resposta, mas assim, no final das contas a gente tem isso, talvez por isso que para mim foi algo também natural chegar, né, nessa área, e é o que você falou, preparo, né? Agora eu não vou lembrar a frase de sorte que tem a ver com preparo e eu sou péssimo em lembrar frase também, mas eu além de não lembrar uma frase, muito às boa, vezes eu lembro, eu não lembro quem falou a frase. Se um dia eu for processado, por isso que eu sempre me eximo de qualquer responsabilidade e falo que não fui eu. Inclusive, essa que eu acabei de falar não fui eu também. Mas é isso, eu já tive oportunidade na minha carreira porque, teoricamente, não seria eu a pessoa que deveria participar de alguma coisa, mas eu tinha um visto válido para os Estados Unidos e a pessoa que teoricamente de repente deveria ser não tinha, fui eu. E aí fui bem, né? Então, de novo, tem um preparo, tem mas existe um imponderável ali, mas que é o que você falou, a gente tem que estar exposto, né? Sim, sem dúvida. E você tá me falando essa história do visto, sabia que eu acho que eu já escutei de alguém aqui, não sei se foi nesse podcast aqui, mas alguém uma vez falou exatamente a mesma coisa para mim e é muito verídico, né? Essa questão de se expor, e quando você trata para nós a questão de inteligência de mercado, Conrado, o que eu estou entendendo, né, de todo esse nosso bate-papo, é que a gente está analisando dados. Né, a gente está tomando decisões, né? Tomando decisões o tempo inteiro. Você acabou de falar, de todo o tempo a gente toma decisões. Né? Hoje eu tomei várias decisões na minha vida, você com certeza tomou. A primeira hoje foi acordar ou não acordar quando o despertador tocou. Né? Eu tomei a decisão de acordar, mesmo porque eu não tenho muita opção, eu tenho que levar a minha mulher. Daí depois eu tomo a decisão de treinar ou não. Eu também não tinha muita opção, fui nadar, porque eu não posso faltar, porque senão eu tô fora. Então, assim, são decisões meio forçadas que eu tomei, mas o tempo todo eu estava tomando decisão. Né? Daí eu falei, pô, será que eu desenvolvo isso? Hoje tomei decisões e todas elas
baseados em dados. Vou dando um exemplo, que agora você me fez refletir sobre isso. Eu tomei uma decisão sobre o que fazer hoje na minha vida, vendo a prioridade. Vendo o que eu conseguia fazer mais rápido, que não ia me demandar tanto tempo para ficar naquela mesma atividade, e que eu conseguia fazer que era mais importante naquele momento. Então isso me ajuda a tomar decisões. E tudo isso que está embasando as decisões são os dados. Agora, né, entrando neste ponto, você falou um termo que eu gostaria, eu sempre quis perguntar isso, nunca perguntei. E eu acho super importante deixar claro isso. Quando a gente fala dados e tem milhares e milhares de fontes de dados hoje em dia, mas muito se fala sobre os KPIs ou OKRs, eu acho que é o da Google, mas o que é isso, Conrado? Porque como que é criado? Na verdade, a gente ainda não desmistificou ou apresentou de fato esse conceito aqui nesse podcast, mas é tão falado hoje em dia, né, em inteligência de mercado, em análise de dados, mas o que significa um KPI de fato dentro de uma análise? Para que ele serve, Conrado? Tá. A gente tem mania de criar muitos conceitos e complicar às vezes as coisas, né? Assim, mas eu acho que o fundamento ele faz muito sentido, né? Então, por exemplo, o dado, qualquer coisa pode ser um dado, né? Então você tem uma cifra, um número financeiro, ele é um dado, mas o dado sozinho ele não significa nada, ele está lá. Então a gente diz que quando um dado ele tem um contexto, você consegue colocar ele dentro explicar esse dado, trazer um contexto a mais para esse dado, você vai transformar esse dado numa informação. Então, aquilo que era só uma cifra, de repente você vai fazer, não, isso aqui é o resultado de vendas do mês de março. Ok, isso aí é uma informação. E o que a gente chama de inteligência, né, o conhecimento, eu falei essa palavra, né, assim, gerar conhecimento. O que é o conhecimento? Aí é você ter um dado, uma informação, conhecimento que seja acionável, que você vai fazer alguma coisa, aquilo de fato vai te gerar uma ação. Sim. Ele por si só, ele já vai ser um conhecimento, né? Então, quando a gente fala de KPIs, de indicadores, ele sempre vai indicar alguma coisa. Ele tem que trazer esse contexto, né? Então, um indicador, um KPI muito importante, e aqui só porque a gente está falando desse meio, tá? De corporativo e tal, é um EBIT, né? Então, é um indicador que quase toda empresa usa e tem meta, é um dos principais KPIs. Que é o EBIT, a Earned Before Interest Inglês, and Taxes, sempre né? inglês. Então, sempre. Então, tem o termo em português, mas ele soa horrível. Eu vou até procurar aqui. É difícil, cara. Eu tava fazendo um programa também e eu não consigo, porque eu quero colocar em inglês, em português, mas tem coisa que não dá para colocar em português, né? Eu tava tendo minha tese de mestrado, o orientador reclamou, eu falei, mas cara, mas não tem tradução para isso. Se eu traduzir isso aqui, vai ficar muito esquisito, né? Então eu te entendo Português nesses momentos. é laje, Laje? né? Lucro antes de juros e A impostos. laje, famosa laje. Mas, então isso é um indicador. O que esse indicador? É o que você tem ali de receita e descontado as suas despesas, mas antes do desconto de Sim. imposto, né? Essas não é tão simples quanto isso, mas para agora passa. Então isso é um indicador e ele traz um contexto ali, né? Então, provavelmente para muitas empresas, olha o EBIT, você sabe, pô, tô indo bem, tô indo mal, eu vou ter uma meta, eu tô saudável, não tô. A gente está deixando bem simples assim, mas então o indicador ele sempre tem que trazer esse contexto. Sim. E aí, em cima disso, a gente tem todas as variáveis, cada hora tem uma abordagem diferente para tratar indicador, tratar, né, os OKRs que você comentou. Mas assim, no final das contas é tudo. O fundamento é muito simples e gira em torno dessa mesma premissa. Sim. Muito bom você trazer, né, e falar. A laje agora, a gente sabe desse nosso indicador, aí traduzir alguns termos é realmente complicado. Mas quando você fala isso, Conrado, eu entendi como uma forma de a gente tem um monte de dado, né, um monte de informação, um monte mesmo, um monte, não para de crescer, mas não dá para a gente olhar para elas ao mesmo tempo, todo o tempo. A gente precisa resumir um pouco essas informações e colocar, como você mesmo disse, eu acho que foi
perfeita resposta é um indicador. Né? Você vai olhar aquele número e vai falar, o que ele está me indicando? Porque tudo que tem que, você disse até desde o começo, é sobre uma ação. Você sempre falou isso, é para tomar uma ação, é para você tomar uma decisão, é para você fazer alguma coisa. Não é um dado por si só. O que você quer fazer? Se você não quiser fazer nada, você não precisa de dado nenhum, concorda? Para quê? Não precisa de nada. Deixa o dado embora. Não precisa fazer nada. Né? Mas se você precisa fazer, então tá bom. Então eu vou usar o dado para tomar a decisão. Foi o que você nos falou várias vezes. E o KPI, o KPI, né? No inglês, né? Ele é justamente um indicador que vai resumir um pouco desses dados de alguma forma e vai nos indicar alguma coisa para que a gente tome uma ação. Ah, esse indicador tá baixo ou tá alto? Ah, tá baixo. Então o que eu faço para ele subir? Eu entendi dessa forma e acho que é muito coerente o que você nos traz. Agora, a gente falando isso, Conrado, e para a gente um pouco sobre a parte de mercado de trabalho de novo, né? Porque quando você fala para nós, né? Ok, entendemos inteligência de mercado, acabei de resumir ela agora nas suas palavras, mas como você enxerga o mercado de trabalho para quem gostou do que você falou? Para quem fala, pô, legal, adoro fazer isso. Né? Gostei, gosto de tomar decisão, gosto de fazer análise de dados. Eu acho que isso pode ser um caminho para mim. Minha mãe falou que eu sou bom em análise de dados, eu tô achando que é isso que eu quero, mas eu digo isso porque a gente vê muitas mudanças no mercado de trabalho. A gente vê muitos disclaimers, muitas propagandas falando, olha, vai substituir, agora a tecnologia. Então, ou seja, a tecnologia está mudando as coisas. Né? Mas eu associo muito dados à tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais dados, mais o que você pode fazer com isso. Como você enxerga, né, esta profissão, essa área do mercado de trabalho, junto com o aumento da tecnologia, o aumento do uso da tecnologia? Você acha que isso vai ser benéfico para a área de inteligência de mercado? Você acha que isso não vai ser? Como você enxerga isso para o futuro, para quem está interessado, Conrado? Eu acho que, assim, bom, meu ponto de vista, né? Mas já não existe, já não tem como separar, né? Então, inteligência de mercado, por premissa, a gente vai ter análise de dado, e a análise de dado hoje, com os recursos, a tecnologia que a gente tem, ela está muito na mão de quem manja de tecnologia. Sim. Existe um componente muito importante na inteligência de mercado, que é o componente de você saber fazer a pergunta certa. Muito E bom. isso, o chat GPT agora talvez já esteja avançando muito nesse sentido, mas assim, ainda existe um componente muito importante que é isso, Mas você você saber a só pergunta que usa o você tem que fazer. GPT se você souber Você fazer a pergunta pergunta, certa. Se você não souber, ele é um desastre. exatamente, Ele é um desastre. exatamente. Então, inteligência de mercado hoje, se você tem essa combinação, né, de saber fazer a pergunta e tecnologia e capacidade técnica para lidar com essa tecnologia, é a melhor dos cenários. Então, hoje é muito difícil, você falou de mercado de trabalho, cada vez mais a gente vê posições de inteligência de mercado, mesmo posições mais de gestão, né, de gestão de pessoas, de gerenciar a área, o time. Cada vez mais essas posições elas exigem habilidades técnicas, SQL, programação, Python. Então, para quem hoje eu acho está interessado nesse tema, já também ir para esse lado de programação, de tecnologia é assim indispensável. Tem que, para mim é mais difícil, sou um pouco mais velho, né? Não tanto, mas é um desafio, né? Ter que correr atrás disso, né? É o que eu comentei, modelo. Dependendo da área, você vai acabar indo, de repente, se enveredando para uma especialização mais para um lado ou para o outro. Para uma parte mais de gestão de negócio, de entender, a gente chama muito de regra de negócio, né? Na hora, imagina que a gente vai produzir um painel, muito se fala disso, né? De BI, de Business Intelligence, que é um painel ali que a gente vai desenvolver com os principais indicadores, com as metas. Então, essas regras de negócio têm a ver com essas perguntas, né? Quais são as regras de negócio? Como a gente vai montar cada indicador? Para que cada um deles serve? Onde a gente vai buscar? E tem a parte de botar a mão na massa e realmente fazer isso acontecer e trazer, de repente, hoje até a inteligência artificial,
ajuda a trazer indicadores que você não pensava, Uhum. né? Então, e o machine learning, né? Você vai começando a entender o que funciona mais para o resultado de um negócio, de repente você vai trazendo coisas novas para a mesa que você não tinha considerado antes. E tem, né? Então você pode ser uma pessoa mais que vai pensar nessas regras, pensar nessas perguntas, mais para uma gestão, capitanear alguns projetos, e você pode ser uma pessoa que tem um perfil muito mais de programação, de análise de dados, de estatística, de modelagem. E uma coisa não substitui a outra, né? Não significa que se você é de um perfil, não, então um gerente para uma área ele tem que ser desse perfil. Não, dependendo do negócio, dependendo da cultura da empresa ou da oportunidade, pode ser que seja um perfil mais técnico, mais analítico ou não. Então, assim, tem muitas variáveis nisso, mas resumindo, uma coisa não anda sem a outra hoje. Eu acho que e quanto mais você conseguir, né, se entender desses diversos pontos, seja de programação, né, seja de gestão, você vai se tornar um profissional mais completo. Sim, sem dúvida. É muito importante para mim ouvir, né, também a sua versão, a sua opinião, porque para mim, Conrado, é indispensável para qualquer área. Pode ser que para algumas mais, outras menos, mas qualquer área. Né? Do mesmo jeito que hoje a gente tem que estudar inglês, a gente tem que aprender, porque todo mundo fala inglês, né? Você precisa falar, você vai arrumar um emprego, todo mundo fala inglês. Então você precisa falar, senão você reduz aí o leque de onde você pode atuar. Né? A mesma coisa de programação. Se não em proporções, ao meu ver, isso aí é a minha opinião, tá? Muito maiores que o inglês daqui a pouco. Daqui a 10 anos, mas muito maior. Mas muito, 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 porque ela vai estar presente em todos os países, em todos os lugares, de qualquer forma. Se você sabe programação, você é global com qualquer lugar do mundo, do planeta. Você consegue se comunicar com qualquer pessoa e todo mundo vai saber falar e aí você não. Então, assim, um entendimento, não estou dizendo virar um programador, mas saber como, né, Sim. utilizar a tecnologia. Né? Porque eu não sou um programador, mas eu sei programar. Mas eu não sou um programador, não sou um cara que só faz. Não sou esse cara. Sei programar, diferente. Tenho certeza que, como você encontrou pessoas muito melhores que desenhavam que você, eu vou encontrar programadores muito melhores do que eu. Mas a diferença, que aí é um ponto que eu grifei e ainda coloquei a canetinha vermelha. Quando eu grifo e coloco a canetinha vermelha, que é importante, é saiba fazer a pergunta certa. Isso é fundamental hoje em dia. Porque hoje a gente tem aqui no celular, a gente tem todas as informações possíveis e imagináveis. Senão não se criaria um chat GPT da vida. O chat GPT da vida foi criado a partir de todas as bilhões, trilhões, sei lá quantos trilhões de informações que tem na internet hoje. Né? E a gente pode usar isso tanto para ver um curso do MIT de graça, que eu já fiz isso, né? Como para ver um site de fofoca. Tá na sua mão. Né? Como diz o outro vídeo que eu vi hoje, postei, a gente tem várias escolhas hoje em dia. Quando a gente acorda, a gente tem as decisões que a gente toma. E essas são uma delas. Né? Isso vai fazer como que você mesmo diz, a gente tem que se capacitar, a gente tem que se preparar. Não tô dizendo que você tem que ser bitolado e não ter uma diversão, não é isso. Mas você tem que saber o poder que você tem em suas mãos e talvez saber usá-lo de uma forma melhor. Agora, né, quando você fala em saber fazer a pergunta certa, eu acho que, Conrado, isso é uma das coisas principais. Muito em função da área mesmo que você falou, e inteligência de mercado, você precisa saber o que perguntar, senão você não vai saber como resolver. E para tudo também. Agora, antes da gente encerrar, eu queria fazer essa pergunta que eu vou aproveitar e fazer para você. Fiz duas perguntas que eu não queria fazer, eu estou fazendo para você, do KPI, e agora eu vou fazer a seguinte, porque você falou no começo sobre marketing tradicional também, tipo, o outdoor, não consigo mensurar, tudo mais. E hoje em dia a gente vê que todo mundo foi pro digital, né? Tudo é digital, que você tem um alcance muito maior e tudo mais, mas, Conrado, eu sei que não é uma pergunta com sim ou não e ela não tem certo ou errado. Mas você acha que o marketing tradicional ele acabou tendo da inteligência de mercado? Você acha que outdoor, essas coisas, elas não vai existir? É Não, de tudo forma internet? alguma. Não, de forma alguma. O que você acha? Bom, existe uma diferença entre o que eu acho e o que eu Não, comprovei, né? sim, Mas, essa é mas uma elas, pergunta da sua opinião mesmo. mas elas não estão muito longe, assim. Eu acho que não, então, resposta curta não. Televisão é muito forte ainda. Rádio nem se fala. Né? Hoje a gente tem muito podcast. E por que funciona tão bem? E rádio
muito similar, né? A gente está no trânsito, a gente está parado. Eu, particularmente, eu gosto muito de rádio. Sim, eu também. E gosto de escutar programa de rádio. Então, quando a gente põe um podcast no fone de ouvido, vai correr, é muito dessa cultura ainda. E o que a gente identifica aí nos dados, aí que tá, né? Existem maneiras e maneiras de fazer isso, mas digital é muito forte. Né? Quem fala o contrário não está batendo bem na cabeça. Sim. Mas a gente constantemente comprova que aquilo que eu falei de modelo de atribuição, a pessoa. Vou dar um exemplo besta aqui. Eu pus um outdoor na Dutra, aqui na estrada. Sim. Tô voltando para minha cidade, passei por um outdoor do Veda City, é história real. E tinha um propaganda que era o Cascão, evite a umidade. Eu achei aquilo fantástico. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google e procurar a Veda City. A partir do momento que eu fiz isso, eu provavelmente teve uma série de links patrocinados ali, anúncios, Sim. de acordo com a minha palavra-chave. E se você olhar, que é interessante que a gente está falando da análise, né, de você trazer o contexto, você gerar um conhecimento, né, acionável. Dependendo de como eu estiver olhando, eu vou falar assim, Google que funciona. A pessoa foi lá, digitou o Vedacity, caiu no link patrocinado, foi para o site, o e-commerce, comprou. Vamos entuchar investimento em Google. O outdoor é bobeira. O que fez eu entrar no Google e digitar foi o outdoor. É muito comum no marketing a gente colocar, quando a gente coloca no digital e fora, né? Então, às vezes a gente vê uma promoção, você está no rádio e você escuta lá uma promoção, uma empresa X, e na hora ele dá lá o endereço, fala, entra aqui www.empresax barra promoção, ou qualquer que seja o termo. Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque elas vão depois contabilizar quantos acessos aquele site teve, ou quantas vendas aquela página gerou, do anúncio que você fez no rádio. E aí você vai conseguir falar, tudo bem, foi digital, a conversão foi no digital, mas às vezes a pessoa chegou do rádio, Sim. ou chegou do outdoor, e para a força da marca, isso ainda é muito, muito, muito relevante. É uma empresa que está querendo construir marca, que está batalhando para ter awareness, né, ter consideração. Esses meios, eles ainda funcionam muito. No ônibus, Sim. painel de relógio digital na rua. Eu devo estar falando, provavelmente as pessoas estão lembrando de alguma coisa que viu no painel digital lá, que tem a temperatura na avenida, que viu, seja lá, propaganda do McDonald's. Sim. E aí a pessoa vai entrar na loja, ou vai pedir no iFood, tá no trânsito, viu um Big Mac lá no meio do trânsito, ficou morrendo de vontade, vai chegar em casa, vai acionar o iFood e vai pedir. Então, ainda tem uma relevância, assim, muito, muito grande. Muito bom, adorei Falo essa demais, né? resposta, sim. Mas adorei. Inclusive, sabe o que eu lembrei? Você falou da Dutra. Eu sou péssimo em localização. Péssimo, 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 péssimo. E eu sei que tem uma estrada que eu pego e aí toda vez que eu passo nela tem Cacau Show, chocolate. E tem uma A baita. Castelo Branco, que tem Isso, a o do Castelo Cobra Branco, do ali. Cobre. Cara, e aquilo toda hora eu lembro. E aí, por mais que eu posso até. E aí eu vou para um outro ponto, porque assim, eu não entro no site ali, porque eu já conheço a Cacau Show, mas assim, eu fico com ela na cabeça. E ela tá sempre presente na minha lembrança, aqui em algum registrador aqui da minha memória, ela tá presente ali. Porque eu vejo, em alguns outros lugares na rua mesmo você vê. E aí isso te facilita. Muitas vezes eu vou comprar alguma coisa, eu lembro da Cacau Show, vou comprar na Cacau Show. A Páscoa, sei lá, não vou no mercado, vou lá na Cacau Show. Né? E ela fica na sua memória, então com certeza funciona. Né? E eu te perguntei também, porque teve ano passado, eu fiz uma. Eu lancei um curso para crianças, né? E aí eu fui. Eu não tinha dinheiro para ficar investindo e tudo mais. Eu não tinha dinheiro para investir tudo que eu tava fazendo. E aí eu sou sozinho, muitas coisas. E eu dou a cara a tapa. E o que eu fiz? Eu peguei uma placa de acrílico, né? Fui lá onde eu trabalho, daí
coloquei lá uns dizeres, né, com adesivos. Né, você já deu Dia das Crianças, né? Você já deu um presente para sua criança? Como que era mesmo? Sua criança gosta de jogar videogame, né? Que tal o presente ser você dar um jogo, ensinar ela a criar um jogo? Eu virava a placa do outro lado e fui no semáforo, né? Eu passei 4 dias no semáforo, no horário do almoço, meu horário de almoço, pegava, virava lá e aí entregava um cartãozinho, que era o cartãozinho. Peraí que eu vou pegar meu cartãozinho. Ele era. Agora não me lembro onde ele estava, mas ele estava aqui. Era um cartãozinho que as pessoas colocavam no QR Code, e aí no Uhum. QR Code ela entrava no vídeo no YouTube. Então eu jogava elas pro YouTube, ela não precisava fazer nada, porque eu não ia ficar falando um monte de coisa. Eu fiz um disclaimer, e aí eu jogava no QR Code e a pessoa ia para lá. Deu certo? Não, não deu muito certo, mas cara, sem dúvida, a experiência e qual foi o meu raciocínio ali, falei, cara, já que eu não vou ter dinheiro suficiente para bancar um monte de anúncio, competir com um monte de outra gente, eu vou num lugar que só tô eu. Só tinha eu ali, não tinha outras pessoas. As pessoas me viram, né? E quando eu falo não deu certo, em parte, talvez dê certo eu tentar de novo nesse ano. E se eu tentar de novo as outras vezes, vou tentar fazer mais vezes. Né? Porque muitas pessoas, pelo menos, entraram no meu canal. Né? Muitas pessoas, pelo menos, conheceram. O vídeo foi visualizado bastante vezes. Então, de uma certa forma, ajudou. E aí eu também acredito nisso, Conrado. Eu acredito principalmente no marketing boca a boca. Né? O marketing, eu fiz uma pós-graduação e eu gostei muito dela. Eu levei 4 pessoas para fazer. E não foi. Assim, ela até tinha um programa que assim, você indicava alguém, você ganhava. Se você indicasse 4, eu acho que eu ganhava uma pós-graduação lá. Eu abdiquei disso. Porque eu falei, se eu pego isso pra mim, dá a impressão que eu tô indicando pra eu ganhar. Eu não Uhum. quero. Eu indiquei porque eu gostei demais. E eu gostava dos meus amigos, né? Eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver com vocês, porque como que era, eu fiz o cara entrar. Então, olha, eu fiz a pessoa ganhar quatro alunos a mais. Uma pós-graduação não é barata. E no boca a boca. Então, boca a boca também sempre funciona, que é as coisas tradicionais. Né? Então, sem Muito, dúvida, o é. digital é forte, mas o bom e velho ainda faz muita diferença. Conrado, eu vou chegar no final do nosso podcast, depois de tanta coisa super bacana, e aí não tem como continuar, porque ó, já acabou mesmo. Aqui eu estou quase, vou ter que comprar um outro caderno aqui. Mas, Conrado, para que a gente finalizar, eu gostaria de pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes, né? Falar um recadinho final. E também, eu sei que você tem um podcast. Se você tiver mais como a gente te encontra nas redes sociais, se tiver algum link, pode me mandar que a gente divulga aqui. Conta para nós aí seu recado final e como a gente te encontra, Conrado. Pô, legal. Não, primeiro tá todo mundo à vontade para me procurar no LinkedIn, por exemplo. Eu não sou muito de rede social assim aberto, né? Mas o LinkedIn Sim. tá disponível para todo mundo. Eu tento movimentar lá sempre que possível, então tá todo mundo fica convidado para me adicionar lá. Queria agradecer demais de novo ter a oportunidade de conversar aqui com você. Passou super rápido. Acho que eu Sim. também fico divagando muito, mas foi um prazer aqui mesmo. É, Rede social. Eu vou aproveitar, né? Eu falar do podcast, mais porque a gente não tá gravando mais episódios atualmente, mas o Polaris Podcast foi um podcast que a gente começou na pandemia, na época que estava todo mundo ruim, deprimido. A Sim. gente achou que ia ser uma boa ideia começar o podcast, e a ideia era justamente trazer histórias legais, inspiradoras. Então qualquer pessoa que tivesse algo bacana para compartilhar era um potencial convidado para a gente. Então a gente falou desde empresários, esportistas, professor, Bacana. não tinha nenhuma restrição, era se tinha algo positivo para compartilhar, né, podia estar lá com a gente está nas principais plataformas de streaming também, nossos episódios, né, do Polaris. Oh, Não vai ter nada muito novo, porque a gente parou faz um tempinho já, mas acho que tem bastante coisa legal. E eu brinco que a gente falou muito de carreira, né? sim. Você deve ter esse sentimento também, porque fazer o Polaris, o podcast, pra gente foi tipo um MBA, assim. Foi um negócio. A gente aprendeu demais. Um intensivão, assim, da vida, que é muito rico. Então, eu até fiquei feliz com o seu convite e não estou aqui obrigado, mas me senti na obrigação de participar, porque Sim. eu tive a sorte de muitas pessoas bacanas aceitarem meu convite quando eu estava, né, a gente estava fazendo Sim. podcast também. Então, ter a oportunidade de, não sou tão importante, né, mas ter a oportunidade de
de Claro que também é, pô. retribuir, para mim é incrível. Foi um prazer. Se quiser repetir também em algum momento, será um prazer, que eu acho que tem bastante coisa para conversar. E é isso, fiquem à vontade para me seguir, me procurar lá no LinkedIn, Conrado Abreu, e o Polaris no Spotify ou na plataforma. A gente tem um canal no YouTube também, mas a maioria dos nossos podcasts não eram só áudio, Áudio. né? Acho que tem 2 episódios só que a gente gravou em estúdio. E tem o canal no YouTube também, tem bastante conteúdo legal além dos episódios lá. Show de bola, Conrado. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado e entendo perfeitamente você falar disso, porque eu também convido muitas pessoas, fico super feliz quando elas aceitam. E assim, para conseguir uma pessoa, tem que convidar 10, né? E assim a gente vai tentando, mas tudo bem, é assim. Agora tá mais difícil. Ah, tá A gente difícil. deu sorte que na pandemia acho que estava todo mundo em casa também, meio não sabendo o que estava Sim, acontecendo. sim, sim. E as pessoas estavam mais disponíveis, estavam com um senso também de ajuda, de Isso. contribuição mais aflorado, né? Sem dúvida. Uma fase muito complicada, que bom que passou, mas vamos aí continuando aí nos podcasts, contribuindo. Para mim foi uma mudança que veio permanente. Eu já falei para você, podcast eu vou continuar sempre. Eu não sei se eu paro. Mas eu não vou parar, independente do que acontecer, eu não vou parar. Podem esperar aí me cobrar episódio número 1000 daqui a algum tempo. E com certeza, porque é muito bacana aprender com vocês. É como você disse, um MBA para mim é com certeza um MBA, uma pós, é tudo. Porque toda hora aqui estamos aprendendo com grandíssimas pessoas. Então, Conrado, muito obrigado. Vou deixar o link do seu podcast e do seu LinkedIn na descrição desse vídeo. Obrigado a todos vocês que escutaram nós mais uma vez. Domingo que vem tem mais. Não se esqueçam de seguir a gente aqui e avaliar aqui na plataforma que você está nos escutando, porque é muito importante para que a gente consiga estar entre os principais podcasts de educação aqui do Brasil. Então, muitíssimo obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Obrigado, Conrado. Até o próximo Obrigado. Mentorscast. Valeu! Valeu.